João, Marco Aurélio, Dinamarca, Elimar. Eu não sei se sou pessimista ou se sou otimista, acho que o Lula ganha, mas eu queria dizer que nós estamos agora, nesse momento, num cone de sombra, depois do debate de ontem, lamentável, e também sem poder medir as ondas que estão agitando nesse momento as redes sociais. É um movimento novo que a gente não controla, principalmente nós, os mais veteranos. É impressionante a estabilidade mostrada pelas pesquisas, por todas elas. Avanços e recuos são milimétricos, a ponto de o Datafolha trazer, nas suas duas últimas pesquisas, o Lula com 50% dos votos válidos, nem mais nem menos. A imagem que me veio à cabeça quando eu vi esses dois dados, ou esse mesmo dado repetido duas vezes, é a de uma fábula do Woody Allen. Os que viram o filme Match Point lembram-se da bola de tênis a oscilar na parte superior da rede, podendo cair de um lado ou de outro, e assim decidir o destino das pessoas. Estas eleições podem ou não se resolver no domingo, a depender de uma bola de tênis semelhante, muito embora, segundo uma outra pesquisa, a da Quest, diga que mais de 90% das pessoas querem que a eleição termine no primeiro turno. São eleições, de fato, mais decisivas do que qualquer outra desde 1989. Não são eleições, não são tempos normais, aspas, não são tempos normais. É o que diz, o que tem dito, um grande número de respeitabilíssimos expoentes do liberalismo político. Nem mesmo seria o caso de abrir discussão sobre programas ou políticas de governo. Tratar-se-ia, na verdade, de uma escolha seca entre democracia e autocracia. Votar em Lula, desde o primeiro turno, no primeiro turno, seria um dever moral. Evitar o segundo turno é evitar o risco maior de golpe, confusão e violência durante todo o mês de outubro. Há mais do que um grão de verdade no argumento, mas manda o realismo político pensar na possibilidade de que a bola de tênis caia do outro lado. Se, no domingo, os eleitores indicarem o caminho do segundo turno, como enfrentá-lo de modo positivo, sereno e aberto, aproveitando ao máximo o novo contexto. Desde o início, o atual governo se colocou sob o signo da destruição. Floresta, cultura, ciência, consensos civilizatórios básicos, nada ficou de fora deste espírito de bota abaixo. A esfera política não iria ficar de fora deste programa de terra arrasada. A relação entre os poderes, legislativo e judiciário, abalada. A ameaça constante de recorrer ao grande mudo, o Exército, chegou a intimidar os democratas em muitas situações. E uma pandemia que levou à morte 700 mil brasileiros, com a cruel atuação da Presidência da República, pareceu selar a impotência da sociedade civil, que razoavelmente se auto-impedia de descer às ruas e se manifestar. Do outro lado, uma resposta de esquerda, ou percebida como tal, estava pronta desde sempre, Lula e o PT. O confronto deveria ser plebiscitário, perigosamente plebiscitário. Um ou outro, tudo ou nada, a redenção da República ou a sua perdição. O país, no entanto, não é tão simples assim. Nunca foi e será cada vez menos. A resposta democrática requerida ia e vai muito além das fronteiras da esquerda, envolvendo outros atores profundamente enraizados na nossa história. Em primeiro lugar, os liberais políticos. E o ator hegemônico da esquerda,
O PT, como sabemos, tem um déficit de compreensão do papel dos liberais. Seria fácil repetir os momentos em que tal déficit se manifestou na prática, motivo pelo qual podemos nos dispensar disso. Mesmo assim, eu lembro, 40 anos atrás, no nascimento do PT, a questão Tancredo-Maluf. Era um momento tão crucial quanto o atual, em que, para o PT, votar no Tancredo era motivo de expulsão dos seus poucos deputados que fizeram isso. Em outras palavras, a Frente Democrática exige também um ator à esquerda que a compreenda em seu sentido essencial. Não bastam acenos simbólicos, como a escolha de Geraldo Alckmin. A adesão de importantes personalidades da vida pública parece acontecer mais por força de gravidade. O alarme diante do perigo existencial explica tal adesão. Diz bem da generosidade de muitos, mas, repetimos, não basta. Não se trata só de ganhar eleições, um fato já por si notável na nossa circunstância, mas de reconstruir a esfera pública. Uma questão nos atormenta desde agora. Será possível ter uma normal dialética democrática com uma extrema-direita capaz de mobilizar, pelo que parece, 30% ou 40% dos eleitores em estado de insubmissão latente? Como agir para que este consenso grande a teses extremistas possa ser corroído de modo firme, seguro e gradual? Uma primeira pista é a reconstrução do sistema de partidos. Sua reagregação, de certo modo, já em curso desde a reforma de 2017. Um ou mais partidos de direita constitucional, a exemplo do União Brasil, são um instrumento precioso para esvaziar a concentração dos extremistas de direita, aproveitando-se, inclusive, do fato de que estes, até agora, não demonstraram capacidade de se alinharem partidariamente. O que pode, digamos, dissolver o extremismo de direita são partidos moderados de direita. Isso a gente tem que ter bem claro na cabeça. O revigoramento do MDB, prometido pelo surgimento de Simone Tebet, prometido, não assegurado, nem garantido, bem como algum progresso na Federação PSDB-Cidadania, podem igualmente dar um novo peso ao centro político, sem o qual estaremos sempre à beira do abismo em aventuras plebiscitárias entre direita e esquerda. E o petismo no poder, naturalmente, deverá dar seguimento às alianças que conquistou e consequência aos apoios que recebeu. Um governo de coalizão, de ampla coalizão, de compromisso, de concertação. Os nomes são variados, mas a substância é muito parecida. Um governo com esta natureza pode estabilizar a ordem política danificada e dar início à lenta reconstrução, sem tentações de cooptação ou fórmulas de desprezo. O parlamento tem muitos picaretas, não sabemos se 300, mas é uma instituição central. E os partidos adversários não são cartórios de deputados, mesmo quando parecem ser. A eventualidade de um segundo turno, caso se confirme no domingo, o que rigorosamente não sabemos, pode ser antes uma boa oportunidade do que uma tragédia. Suponhamos que a eventualidade se concretize. No domingo, às 8 horas da noite, teremos segundo turno. Suponhamos que isso seja um dado da realidade. Ninguém estará autorizado a subestimar a gravidade do perigo, a eficácia eleitoral da linguagem da nova velha direita subversiva, o desconhecimento de limites, a demagogia sem quartel.
em meio aos enormes esforços unitários requeridos por um eventual segundo turno, acenos podem ser feitos, laços podem ser estabelecidos, novas relações de confiança podem ser firmadas. O fato de termos vivido e ainda estarmos vivendo uma experiência como a destes últimos anos pode ter um efeito de catarse sobre todos os atores. Há alguns meios de evitar ou diminuir o risco de que nossas vidas dependam unicamente de um match point casual, um risco que parece estamos ainda vivendo neste exato momento. Cumpre descobrir tais meios e passar a trilhar com consciência o caminho que indicam a todos os democratas, de direita, de centro e de esquerda, sem exceção.